Muito bem, estamos de volta, são 11 horas e 45 minutos, quinto bloco, 15 minutos e faltando 2 minutos para o final desse bloco, o candidato terá os 2 minutos para as considerações finais. Vamos com o Edson Arantes, tem pergunta. É isso, Leandro. Pergunta enviada pelo internauta Altair Matos. Ele diz o seguinte: bom dia, candidato Alexandre Padilha. Com tantos casos de corrupção que surgem dentro do partido que o senhor é filiado, ele ressalta aqui o PT, mas ele ressalta também que casos existem em outras legendas, ele pergunta se o senhor tem um plano para combater a corrupção, para evitar que isso aconteça em seu eventual governo. Bom dia, Altair. Altair, eu sempre tive uma postura, eu fui durante 7 anos ministro da coordenação do presidente Lula, 3 anos do Ministério da Saúde. A minha postura sempre foi de muita firmeza no combate à corrupção. E, Altair, a gente tem que ter muita clareza que numa máquina pública, o fundamental para você combater a corrupção é você ter instituições e procedimentos cada vez mais fortes para combatê-la. Eu vou criar no governo do Estado de São Paulo uma Controladoria Geral do governo do Estado de São Paulo que não existe até hoje. Aquilo que nós criamos e fortalecemos no governo federal, que foi a CGU, que é ela que apura, combate as irregularidades e impede a corrupção. Eu vou criar no Estado de São Paulo transparência total, cumprir de forma integral a lei de acesso às informações, aquilo que eu fiz no Ministério da Saúde. Eu criei um portal da transparência no Ministério da Saúde, onde todo cidadão sabe cada real que é repassado para as cidades. Sabe, por exemplo, que em Franca, os reais que nós passamos para as UPAs 24 horas estão sendo construídas e equipadas, quantos os reais são repassados para a Santa Casa, ou seja, sabe cada real que é repassado para o município que é investido no SAMU. Eu quero fazer no Estado de São Paulo aquilo que o governo federal fez, que é dar autonomia, independência para a Polícia Federal fazer a apuração, porque o atual governo do PSDB convive há mais de 15 anos com um escândalo de corrupção no metrô e no trem no Estado de São Paulo, que só começou a ser apurado a partir de autoridades internacionais. Então, comigo, não tem essa história de colocar a corrupção para debaixo do tapete. O senhor citou agora, quero saber qual a opinião do senhor sobre as investigações em relação a esse suposto esquema de cartel nas licitações de trem e metrô de São Paulo. Como é que o senhor vê isso, envolvendo empresas sérias, ou teoricamente sérias, como a Siemens? É uma demonstração que o atual governador, a impressão que dá é que ele fez vistas grossas à corrupção que existiu no seu estado, ou que colocou a poeira para debaixo do tapete. A pessoa ser um bom moço, mas deixar a corrupção acontecer no seu governo do Estado de São Paulo, é danificar o patrimônio do nosso Estado de São Paulo e da nossa população. Durante 15 anos, os governos do PSDB conviveram com escândalo de corrupção nos trens e metrôs do Estado de São Paulo. E a apuração do escândalo não é que começou pelo governo do Estado de São Paulo, começou por uma autoridade internacional, depois foi a Polícia Federal do governo federal, depois o CAD do governo federal. A partir daí que começou a apuração, depois o Ministério Público entrou na apuração, ou seja, é diferente da nossa experiência e da nossa prática política. Nós criamos os mecanismos de apurar o que tinha de corrupção na máquina pública, demitimos e punimos servidores. O governo do PSDB fez ao contrário. Um dos indiciados, das pessoas que estavam citadas como parte do escândalo de corrupção do metrô, virou conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, o senhor Robson Marinho, ou seja, colocaram a raposa para cuidar do galinheiro, que só saiu na semana passada porque a Justiça determinou a saída dele como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Se eleito, o senhor pretende fazer alguma auditoria dos contratos do Estado de São Paulo? Se eleito, eu quero colocar o governo do Estado para frente. Ou seja, eu quero fazer com que o governo do Estado ande cada vez mais. São Paulo não pode parar, São Paulo tem que ter um ritmo acelerado nas obras do metrô e do trem. Eu quero fazer com que o metrô, por exemplo, na capital saia, vá além da capital. O metrô chama metrô de metropolitano. Até hoje ele fica restrito à capital. Então que ele vá até o ABC, vá até Guarulhos, até Taboão da Serra, que se faça as linhas até Brasilândia, até o Jardim Ângela, que são regiões da capital que não tem linhas do metrô até hoje. Eu quero fazer com que as obras da CPTM, dos trens metropolitanos da CPTM, sejam modernizadas. Eu quero pegar a malha que existe ferroviária e transformar também em trem de passageiros, ou seja, eu quero fazer com que o nosso Estado de São Paulo vá para frente. Agora, qualquer denúncia de irregularidade será fortemente apurada, porque é assim que se combate a corrupção, é não colocando ela para debaixo do tapete, como foi feito por muitos anos pelo PSDB aqui em São Paulo.
Padilha, mais uma pergunta chegando de internauta, é o Luiz Carlos. Ele diz o seguinte: candidato, quando o PT comandou as prefeituras de Franca e Ribeirão Preto, suas administrações deixaram dívidas e escândalos. Aqui em Franca, o PT quase não conseguiu eleger vereadores. Como o senhor pretende reverter isso? É o Luiz Carlos. O nosso ex-prefeito Gilmar Dominici aqui, ele teve a infelicidade de ser prefeito durante o governo Fernando Henrique Cardoso. A maior parte do seu governo foi durante o governo Fernando Henrique Cardoso, onde não existia investimento nenhum do governo federal nas prefeituras, ou só existia para as prefeituras que eram aliadas ao governo da Presidência da República. Eu mudei essa realidade no país porque eu fui o secretário de Assuntos Federativos, ou seja, era o responsável pela relação do presidente Lula com prefeitos e prefeitas de todo o Brasil. Começamos a ter uma postura republicana. O maior símbolo da postura republicana é que aqui em Franca, que é governada por um prefeito que não é do nosso partido, um prefeito que às vezes tem posturas, inclusive, indelicadas, né, desrespeitosas, mal educadas com as pessoas, recebe um investimento de mais de 160 milhões de reais financiado pelo governo federal para garantir água para a população de Franca. Ou seja, veja se durante o período todo que o PT governou Franca recebeu 1/10 desse valor de investimentos por parte do nosso governo federal, na época que era o governo Fernando Henrique Cardoso do PSDB. Ou seja, essa é a diferença. Essa foi a diferença. Ou seja, as prefeituras hoje têm mais condições de enfrentar os desafios que tem, porque tem um grande parceiro no governo federal. E comigo, o governador, independente do partido que for o prefeito, terá o governador como um aliado para enfrentar seus problemas. Eu vou colocar recurso no SAMU, vou colocar mais recursos nas Santas Casas. Comigo vai parar dessa história do prefeito ter que sustentar a delegacia, ter que sustentar o corpo de bombeiros, às vezes ele tem que sustentar as agências do Estado dentro do próprio município, ou seja, vão ser um parceiro de verdade no governo do Estado de São Paulo. Padilha, o internauta Gabriel também pergunta ao senhor qual é a sua opinião em relação à possibilidade de colocar câmeras gravando em tempo integral a ação dos policiais. Ele pergunta também o que o senhor pretende fazer para evitar abusos e o envolvimento de policiais com o crime organizado. Ele finaliza pedindo a sua opinião sobre a Corregedoria da Polícia Militar. Gabriel, não é isso? Sou totalmente a favor, Gabriel. Inclusive, nessa proposta da Força Paulista de Segurança, nós temos na parte de tecnologia, não só as imagens que as câmeras captam, tanto privadas quanto públicas, que podem ajudar a monitorar a abordagem do policial, mas também utilizar instrumentos que já são utilizados. O Rio de Janeiro já está utilizando isso. Fui conhecer Nova York, Chicago tem isso. Ou seja, no próprio equipamento do policial, ter câmeras que filmam a abordagem do policial. Isso é muito importante, em primeiro lugar, para o policial, para ele se proteger, porque muitas vezes ele é acusado de forma injusta, vai estar sendo filmada toda a abordagem que ele faz ali, ou seja, ele vai ter uma prova para se proteger caso alguém venha acusá-lo de forma indevida de algum tipo de abuso por parte dele. Mas vai ser muito importante para a gente coibir abusos que existem. Tem um dado no nosso estado de São Paulo que me impressiona. Pesquisa da Universidade Federal de São Carlos mostra que a chance de um jovem negro ser morto por violência policial no estado de São Paulo é 3 vezes maior do que a chance de um jovem branco. Ou seja, é lógico que existe racismo institucional. Isso é porque o governo do estado de São Paulo não combate os abusos que existem quando eles existem. Por isso que comigo nós vamos combater abuso, vamos fortalecer a Corregedoria da Polícia Militar, da Polícia Civil, para que a gente possa fazer com que os bons policiais tenham a sua atividade garantida, mas que aquilo que tenha de abuso seja fortemente punido. Padilha, em Franca, o Hospital Psiquiátrico Allan Kardec tem 90 anos e 230 leitos, mas a direção do hospital diz que ele pode deixar de atender os pacientes do SUS por causa do déficit financeiro. Ele, segundo dados do presidente da instituição, a diária paga pelo SUS por paciente é de R$ 42,00, mas os gastos do hospital para a manutenção desses pacientes é de R$ 100,00. Eu queria saber a opinião do senhor sobre essa situação do hospital psiquiátrico e quais são suas propostas para esse tipo de hospital específico no estado de São Paulo. Nós temos que mudar, a lei estabelece isso, de mudar esse modelo de cuidar dos pacientes psiquiátricos. A lei acabou com os manicômios no nosso país. Então, os hospitais que quiserem fazer essa transição, ou seja, montar hospitais que são de curta duração ou quando é longa a permanência necessária,
que essa longa permanência seja acompanhada, articulada pelos centros psicossociais, acompanhamento da família. Esses hospitais que fizeram essa transição receberam mais recursos do que só a tabela SUS do Ministério da Saúde. E eu, como governador do Estado de São Paulo, vou acompanhar isso de perto. Eu conheci uma realidade, por exemplo, em hospitais em Sorocaba, onde era a permanência de manicômios, onde uma pessoa estava sendo tratada como se não fosse um ser humano. Ou seja, nós precisamos cuidar porque a lei do fim dos manicômios do país foi muito importante para que a gente acabasse com o tratamento indigno que existia no nosso país. Hospitais como esse, eu sei do pessoal muito sério do Allan Kardec de Franca e de federações que também são muito sérias, é muito importante que a gente tenha o apoio na parceria com elas para fazer a transição, ou seja, mudar esse perfil do hospital para que ele esteja acompanhado cada vez mais dos centros ambulatoriais, do acompanhamento da família, para a gente fazer com que as pessoas recuperem e sejam reinseridas socialmente. Padilha, qual que é a proposta do senhor para reduzir o preço, o custo do transporte para o trabalhador? E o senhor defende a implantação do Tarifa Zero? Eu defendo o bilhete único integrado. O que é isso? Hoje, vocês sabem, o governo do Estado de São Paulo tem responsabilidade sobre o transporte de ônibus nas regiões metropolitanas, ou seja, onde a MTU opera, e o transporte de trem da CPTM e o transporte de metrô. O que acontece hoje? Por exemplo, nas regiões metropolitanas, uma pessoa circula de mais de uma cidade na região metropolitana, se é do ônibus da MTU, ela tem que pegar às vezes mais de um ônibus e pagar mais de uma tarifa. Na região metropolitana da capital, que tem metrô também, ela pega o ônibus, paga uma tarifa, depois vai pagar uma tarifa na CPTM e no metrô de forma integrada. O bilhete único metropolitano, o que ele vai fazer? Em todas as regiões metropolitanas do nosso estado de São Paulo, então, região metropolitana da capital, Vale do Paraíba, região metropolitana de Sorocaba, região metropolitana de Campinas, região metropolitana da Baixada Santista, onde a MTU, que é do estado, opera, a gente tem apenas um bilhete de forma única, integrada na região metropolitana e com 25% de desconto do que é pago hoje. Bom, candidato, a gente teria outras tantas perguntas, mas pela avançada hora, horário eleitoral começa ao meio-dia. Dou agora ao senhor 2 minutos e 30 segundos para as suas considerações finais. Eu quero agradecer muito, quero agradecer a todos que participaram dessa sabatina, desse debate. Quero agradecer muito a todos que nos acompanharam pela internet, pela TV, que vão nos acompanhar nos vários meios de comunicação. Quero falar para todos acessarem o nosso site, que é www.padilha13.pt, e nesse site você pode mandar mais perguntas, sugestões, estarei à disposição para responder demais perguntas, conhecer melhor nossas propostas, o programa Água Dia e Noite para enfrentar o problema da falta d'água de São Paulo, bilhete único metropolitano para reduzir o custo da tarifa para o trabalhador e para o estudante, o Céu da Juventude, proposta da Rede Saúde 3 em 1 na área da saúde, as propostas para a área de transporte, as propostas para aumentar a produção de alimentos para o interior do nosso estado de São Paulo. Dizer que agradeço muito por essa oportunidade de debate, para mim que uma pessoa que é filho de pais que lutaram pela reconquista da democracia do país. Meu pai foi torturado durante 11 meses, só pude dar o primeiro abraço no meu pai quando eu tinha 8 anos de idade, porque nasci no meio da ditadura. É uma grande alegria e um grande orgulho poder participar de um momento democrático como esse, sendo candidato a governador pelo meu estado de São Paulo. Eu acredito muito no nosso estado de São Paulo, no seu povo trabalhador, na criatividade e no dinamismo. Eu acredito que em São Paulo as crianças podem aprender na escola sem receber nota só para passar de ano, aprender de fato matemática, português e ciências. Eu acredito que São Paulo pode oferecer a melhor qualidade de saúde do país. Acredito que Franca pode retomar a liderança na produção do setor calçadista. Eu defendo aquilo que teve de redução do ICMS para o setor da indústria, eu defendo que isso vá ao longo da cadeia até o varejo para ampliar as vendas para o setor calçadista aqui de Franca, de toda a região do nosso estado de São Paulo. Eu acredito que a gente pode fazer com que São Paulo volte a andar, ser transportado de forma veloz, não só através de rodovias com pedágios caros, através do trem, das hidrovias, circular as informações com banda larga pela internet. Ou seja, acredito muito que o estado de São Paulo, no começo do século XXI, pode dar um grande salto
pode voltar a ser o polo dinâmico do Obrigado, país, candidato. a locomotiva do nosso país, e é para isso que eu peço o seu voto para governador de São Paulo. Este é Alexandre Padilha, candidato a governador pelo PT aqui no estado de São Paulo. A cobertura completa no Comércio da Franca na edição de amanhã e também de domingo. Amanhã voltamos com mais uma sabatina, desta vez com o candidato a deputado federal Marco Aurélio Biali. Um forte abraço para você e até amanhã.